Olá! O Colheita Fapcom de hoje traz a radialista e ex-aluna da Fapcom, Cláudia Scher. Muito obrigada pela presença, Cláudia. Eu que agradeço o convite. Formada há 3 anos, hoje Cláudia é supervisora da Fundação Dorina Noil. Acompanhamos um dia de trabalho e conversamos com funcionários da instituição. A ex-aluna da Fapcom atua diretamente no estúdio onde são gravados audiobooks e audiodescrição para pessoas com deficiência visual. No dia a dia, Cláudia Scher lidera um grupo de editores de áudio e estagiários, além de fazer contato com outras áreas da instituição. Eu faço a direção de áudio junto com os locutores para gravação de audiobooks, e ela que vai me coordenando. Então tudo que eu precisar fazer, tudo que eu preciso melhorar, ela vai me dando uns toques, mas a gente trabalha bem juntas assim. Há 5 anos, Cláudia atua na Fundação Dorina Noil. Iniciou a carreira como estagiária e, pelo esforço e dedicação, foi promovida a editora de áudio. Hoje, ela é supervisora dos estúdios de gravação. Durante o período de estágio, a estudante decidiu fazer uma rádio para a Fundação como TCC. Quem orientou o trabalho foi a professora Arlete, da Fapcom. Cláudia, como ela já atuava naquilo que ela estava defendendo aqui na Fapcom, no projeto dela, então era muito fácil conversar com ela. Ela captava rapidamente o que a gente conversava, era uma pessoa que apreendia muito rápido e cumpria sempre aquilo que era determinado na orientação. Bruno Mengato é um dos estagiários da Fundação Dorina Noil. Ele estuda rádio, TV e internet também na Fapcom e se inspira no trabalho de Cláudia para executar as funções do dia a dia. Eles aproveitam um bom relacionamento para trocar aprendizado. E trabalhar lá na Dorina com ela é ter uma experiência assim muito grande. Ela me passa todo um acervo de coisas que ela aprendeu aqui e eu também ajudo ela em muitas coisas que eu estou aprendendo novas aqui, dando para ela esse suporte. Então a gente tem uma conexão assim muito grande. É muito bom trabalhar com a Cláudia. Ela é muito inteligente, é muito sagaz, ela sabe dar ideias novas para o estúdio, para o tipo de audiobook que a gente faz lá na Dorina. Então é bem interessante. Cláudia Scher é radialista formada pela Fapcom e trabalha há 5 anos na área. Ela iniciou a carreira como estagiária na Fundação Dorina Noil e depois de 2 anos foi promovida a editora de áudio. Hoje, ela atua como supervisora de todo o estúdio. Cláudia, como você lida com a responsabilidade de monitorar uma equipe com pessoas que ocupam cargos que você atuou? É fácil porque eu já atuei, porque é uma área bem específica e é um produto bem específico ainda mais no Brasil. O audiolivro tem um mercado muito fechado. Não que a gente produza só audiolivro, mas ele tem um mercado muito fechado. Então, quando a pessoa entra lá, ela aprende uma série de coisas e eu preciso ter essa bagagem para ensinar, principalmente os estagiários que estão começando no mercado agora. Então, é fácil por esse lado, mas eu sou uma pessoa muito mais técnica. Então, lidar com pessoas é um pouco mais difícil para mim. Mas a gente vai levando aos pouquinhos, pelo jeito o pessoal gosta de mim. Você acha que por você ter sido estagiária e editora de áudio como a Carol, você sabe lidar com eles e tem um relacionamento melhor? Eu acho que o relacionamento vai muito do ambiente. Desde que eu entrei na fundação, a gente tem um ambiente muito amigável, a gente tem um ambiente muito de parceria, como o Bruno falou, um ensina o outro, ele traz coisas novas para mim e isso é muito, muito interessante, muito legal. Eu já me formei há 3 anos, mas a área, parece que é pouco tempo, mas a área sempre atualiza. E a gente precisa estar atualizado e trazer essa galera. A Carol ainda estuda na Fapcom, ela está terminando rádio e TV. E o Bruno também, que é legal, que tá todo mundo da Fapcom lá. E é legal porque eu vou aprendendo coisas novas com eles. E eu vou trazendo o que eu sei, o que eu aprendi lá do comecinho, o que eu aprendi com as pessoas que estavam antes de mim, eu consigo repassar para as novas gerações. O que é muito legal, eu me sinto gratificada. Legal. E como você entrou na fundação? Como você conheceu e como você conseguiu o estágio lá? O estágio foi através do CIEE. Me inscrevi no CIEE e aí teve a vaga. Foi a primeira chamada que me fizeram para estágio. Para falar a verdade, eu não sabia o que era Dorina. Não sabia. Eu fiquei sabendo quando eu cheguei lá na porta para fazer entrevista de um dia para o outro. Eu olhei no meu celular. Falei, nossa, não tem nada a ver. Eu achei que era
sei lá, confundir com Doriana, coisa de margarina, enfim. Mas depois que você entra lá, você se apaixona. É uma causa, assim, de outro mundo. Não é só o apertar o botão, tem um sentido por trás daquilo. Você não pensa só em produzir um áudio, você pensa em produzir um áudio para uma pessoa que não vai ver aquilo. E ele só vai ter a audição para ajudar ele. Então, é bem profundo. Adoro a fundação. Gosto muito do trabalho deles. A gente não tem só esse trabalho com audiolivro, tem trabalho com braille, trabalho com outras coisas, que é bem legal. Quando você entrou, você se dava bem com todo mundo, com o seu chefe e tudo mais? Meu chefe uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na vida. Ele não é mais meu chefe atualmente, mas ele também era radialista. Ele trouxe muita experiência para a área, porque antes dele sempre foi governada, né? Sempre foi liderada por pessoas que não eram da área. Então ele trouxe muita técnica. E quando eu entrei, o estúdio estava todo reformulado, todo novinho. E ele trouxe uma experiência para mim, não só de experiência técnica, mas experiência de lidar com outras pessoas, de saber lidar no ambiente de trabalho. Eu tento passar isso para os meus estagiários. Acho que eu não sou tão eficiente quanto ele, porque ele era muito bom. E é uma pena que ele não está mais na fundação, mas ele foi um grande professor técnico e da vida para mim. E eu falo sempre muito bem do Flávio, defendo ele, vou defender sempre. Como é ocupar o lugar de uma pessoa que você admira, como o Flávio, que você acabou de falar? Difícil, porque não só eu admirava ele, todo mundo admirava muito o Flávio. E todo mundo sentiu muito quando ele resolveu sair da fundação. E é muito difícil, porque você acaba sendo comparada com ele, apesar de eu ser um pouco mais chata, mas é bem difícil ser comparada com o seu chefe anterior. E acaba acontecendo, não tem jeito. Mas eu acho que nada é perdido. Eu aprendi muito com ele e quem tá lá, quem conheceu o Flávio, aprendeu muito com ele. E quem não conheceu tá aprendendo comigo o que eu aprendi com ele. Isso é muito legal. O Flávio também começou como estagiário lá. Então foi uma escadinha assim, um foi passando pro outro, que é bem legal. Quando você entrou como estagiária, você tinha pretensão de subir de cargo, de ser efetivada e promovida, como você foi? Que estagiário que não quer ser promovido, né? Todo estagiário quer ser promovido. Eu acho que pro bem da carreira de todo mundo é muito bom você ser reconhecido. Eu não imaginava chegar no cargo de supervisora. Até porque a fundação ela não tem essa cultura tão grande, por ser uma empresa bem pequena, ela não tem essa cultura tanto de crescer os cargos. E me surpreendi bastante quando o Flávio me chamou para ser supervisora do estúdio, que eu achei que não ia ser eu. E também não almejava esse cargo na época, eu tinha outros planos na minha carreira. E ele ofereceu, e eu estava num momento ok, e aí eu fui. Foi muito bom. Você falou que não estava nos seus planos. Quais eram os seus planos? Eles ainda são hoje? Tipo, você pretende sair de lá? Eu pretendo, em algum momento, acho que todo mundo tem que crescer, porque lá eu trabalho só com áudio. Eu acho que eu preciso crescer na parte de vídeo, de foto. Eu quero fazer alguma coisa mais voltada para esse lado. Eu sou sonoplasta também, formada pelo Senac. E eu estou muito voltada para o áudio. E eu acho que eu adoro trabalhar com áudio. Eu entrei na faculdade por causa de áudio, diferente da maioria dos meus colegas. Mas eu quero aprender outras coisas. Quero aprender mais a fundo coisas de vídeo, coisas de foto. Eu acho que isso é interessantíssimo. E por isso que eu quero, sei lá, fazer uma coisa de fotografia, alguma coisa assim, que eu acho legal. Quando você entrou aqui na Fapcom e depois, né, quando você estava fazendo o estágio, você usava o que você aprendia aqui na Fapcom lá? Você tinha acesso aqui a essa parte de áudio que você usa muito? E você também aprendia coisas diferentes que você levou para a Dorina? Eu aprendi muita coisa na Fapcom que eu levei para a Dorina. A gente tinha uma grade horária na Fapcom bem diferente do que é hoje. A gente tinha muito mais carga teórica aqui.
mas eu aprendi muita coisa, principalmente o professor Caldeira, que atuava aqui, ele tinha uma parte prática muito interessante. E várias coisas que eu aprendi aqui eu acabei levando para lá, e várias coisas que eu aprendi lá eu trouxe para os meus trabalhos na faculdade também, para minha formação, que foi bem legal. Aprendi muito lá e muito aqui. E falando agora sobre trabalhos, você fez um TCC para a Dorina, né? Você fez o seu TCC sobre a fundação, um projeto para a fundação. Como foi elaborar esse projeto? O projeto da Rádio Dorina, ele, na verdade, a Rádio Dorina já existiu há muito tempo atrás, e aí ela foi desativada, era uma coisa meio interna, ela foi desativada, e o Flávio sempre teve o sonho de trazer de volta a Rádio Dorina. E a gente, no desespero de achar um tema para o TCC, a gente pegou a Rádio Dorina, tinha muita ideia já meio pronta, a gente meio que adaptou para o meio acadêmico, trouxe muita coisa nova. A gente teve uma orientação maravilhosa da Arlete. A Arlete foi assim, ela é a pessoa de rádio. Então, eu fiquei muito feliz quando ela foi a nossa orientadora, uma pessoa dura, mas ela foi maravilhosa, ajudou a gente muito, a gente teve bastante dificuldade para trabalhar. Mas no fim o grupo se uniu, cada um tinha uma expertise legal, tinha gente que gostava mais de roteiro, tinha gente que gostava mais de editar. Então, no fim, acabou virando um TCC bem bacana e a gente doou para a Dorina e está lá em aberto, se alguém quiser patrocinar. Você já estava na fundação, né? Era uma vantagem entre os seus colegas do grupo porque você conhecia mais, né? Você trazia o aprendizado de lá para os seus companheiros aqui? Sim, eles foram conhecer, inclusive, a fundação, a professora foi também, a gente fez uma visita. Eu não, porque eu já conhecia, né? Mas o pessoal foi fazer visita e tem muita peculiaridade quando a gente fala de adaptação de produtos para acessibilidade para deficientes visuais. E essas peculiaridades, todo assunto que era discutido, eu tinha que trazer, porque as pessoas não conheciam. E muitas coisas eu também não sabia. Então, eu fui atrás do pessoal de marketing, para criar a cara da rádio, acessível. Fui atrás de outras pessoas que me ajudassem nessa parte do visual e na parte da acessibilidade, porque eu sei acessibilidade no áudio, mas eu não sei acessibilidade em outros assuntos que eu fui aprendendo aí ao longo de 1 ano e meio de TCC, que foi 1 ano e meio de TCC. Mas foi bem legal, no final deu tudo certo, a gente tirou uma nota muito boa e o TCC está na biblioteca, todo mundo pode ver. Você tem dicas para quem vai começar o TCC, para quem vai entrar nessa luta aí? Dicas. Cuidado. O estresse é uma coisa que pega você e você, principalmente se você estiver trabalhando e tiver, enfim, tem outras responsabilidades na vida, você mora sozinho ou você paga contas, o TCC acaba sendo uma carga bem pesada. Para todo mundo, mas eu acho que para quem trabalha, para quem tem outras responsabilidades, acaba pesando muito. Tá ali, é o seu futuro, é aquilo que vai fazer você acabar a faculdade. Então, vai com calma, tem que ter muita paciência com os coleguinhas, porque a gente, às vezes, eu não sou uma pessoa muito paciente. As pessoas, às vezes, perdem as estribeiras, como aconteceu comigo em alguns momentos, mas eu acho que nada é a ponto de você perder a postura. Eu acho que você tem que saber que você está lidando com outras pessoas que têm características diferentes das suas e no mercado de trabalho vai ser assim direto e nem sempre você vai ter o poder de mudar isso e você nunca vai ter o poder de mudar outra pessoa. Então, você tem que ter muita paciência com os colegas e sempre respeitar a opinião do professor. O professor orientador, ele vai te ajudar se você ajudar ele. Se você for contra ele e começar a colocar na sua cabeça que ele não está te ajudando, ele realmente vai deixar o seu TCC de lado e não vai te ajudar. Então, respeita a opinião do professor, segue o que ele está te falando, porque vai dar super certo. Legal. E o seu grupo aderiu fácil o tema? Como foi para você? Você que trouxe a ideia? Foi meio... a gente estava meio desesperado para achar um tema, porque o nosso primeiro tema, a professora realmente não estava bom
E aí a gente precisava entregar o projeto, precisava terminar o projeto para entregar, para ser aprovado. E eu falei, olha, a Rádio Dorina tá aí, é uma opção, o que vocês acham? E aí expliquei o projeto, mais ou menos o que eu sabia, que eu tinha já mais ou menos lido sobre, conversado com pessoas antes a mim. E aí o pessoal falou que ok, porque todo mundo queria fazer vídeo, né? Ninguém queria fazer áudio. Mas aí no final todo mundo acabou gostando, porque tinha muita coisa de roteiro, muita coisa que o pessoal gostava de fazer, edição e tudo mais. E aí acabou que todo mundo aderiu legal, o trabalho ficou muito bom. No fim, a apresentação foi ótima, a gente foi com 9,5, se eu não me engano, que é uma nota muito boa. Com 3 professores barra pesada na banca, a gente tinha a Arlete como orientadora, a Márcia, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela era a coordenadora do curso de Rádio e TV antigamente, bem barra pesada, ela era também estudiosa de rádio, e o Marcos Júlio, que era um professor que trabalhava aqui, que ele era totalmente de rádio, ele era como maestro de orquestra, enfim, ele era bem crítico, então pra gente tirar 9,5 com uma banca pesada dessas foi bem legal. A gente não imaginou que ia chegar tanto. Como você aplicou a teoria que você disse que foi uma grande bagagem que a Fapcom te acrescentou durante o período de estágio na Dorina e durante o TCC? Eu aprendi muita coisa que eu sabia muito por cima, principalmente em questão de acessibilidade. Então, a aplicação da parte teórica, das leituras e tudo mais, trouxe um conhecimento muito grande para mim. Hoje, se eu tivesse que abrir uma rádio, eu saberia abrir uma rádio web tranquila, porque eu tenho um conhecimento bem amplo em rádio web. A gente leu muito livro, leu muito artigo, apesar de no Brasil ter pouca coisa falando sobre rádio web, mas a gente tem alguns estudiosos, Carmen Lúcia, grande Carmen Lúcia, que Deus a tenha. Tem a Arlete, que é ótima, ela é da São Judas também, da Rádio Web São Judas. E na época também estava abrindo a Rádio Web Fapcom, então teve uma troca de conhecimento legal com os técnicos daqui também e com os professores que estavam envolvidos. Foi bem legal, então a gente aprendeu muito. Na parte teórica, levei muito para o meu trabalho, muito para a minha vida, assim. Foi bem legal. Legal, agora a gente vai voltar um pouco antes de você entrar na Fapcom. Você veio lá do Paraná para cá, né? E você veio para estudar comunicação? Você já queria estudar comunicação? Não, eu pensava em fazer alguma coisa na área de biológicos, que não tem nada a ver. E eu comecei fazendo cursinho e tudo mais, e eu tenho um tio que é comunicador social, e eu tenho um primo que é comunicador social, então a família é meio comunicadora aí, gosta de falar um pouco, e eu acabei me envolvendo nessa área junto com o meu tio. Eu não tinha muita coisa para fazer, né, nos primeiros meses, então eu não trabalhava, estava só fazendo cursinho, então eu acabei me envolvendo. Acabei me apaixonando por áudio, trabalhei numa rádio comunitária lá na Brasilândia, que é uma comunidade bem carente, e acabei me apaixonando por edição, por mexer em mesa de som e tudo mais, e aí no meio do cursinho eu falei, não quero nada de saúde não, vou trabalhar com máquina mesmo e é isso aí. Como você conheceu a Fapcom? Meu tio em questão é padre. Então começa por aí, ele já conhecia a Fapcom, ela era bem nova na época, acho que ela tinha 7 anos só. Mas ela já estava bem cotada, a nota de rádio e TV era a maior de São Paulo, hoje eu não sei como que tá, mas era a maior de São Paulo. Então você jogava lá no ranking, era a Fapcom, como as particulares, ela era a melhor. Ainda é. Ainda é. Que ótimo, ficamos felizes de deixar esse legado. E antes de faculdades com muito nome, como Casper Libero, como Belas Artes, ela estava antes de todo mundo. E eu gostei muito da parte filosófica da faculdade, de você aprender a filosofia, aprender da onde que vem, do que você só apertar botões, né? Que é o lema da faculdade, né? Que você não aprende a apertar botão. No primeiro dia de aula todo mundo fala isso. Você não aprende a apertar botão, você aprende a pensar e a desenvolver conteúdos. Isso foi essencial para o meu trabalho, essencial para o que eu faço hoje, essencial para o meu TCC e acho que é essencial para a minha vida. Eu sei falar de temas hoje que colegas que fizeram em outras faculdades não fazem nem ideia e isso é muito legal.
Foi muito bom ter você aqui, Cláudia. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, gostei muito. Obrigada. Relembrar coisas do passado é muito bom sempre. O Colheita Fapcom fica por aqui. Até a próxima.